Nós estamos falando sobre as verdades da reforma, só a fé. E essas verdades da reforma têm como protagonistas alguns homens e mulheres extraordinários, mas um dos principais, se não o principal, é Martinho Lutero. E Martinho Lutero era um sujeito perturbado. Ele era um sujeito muito perturbado. Ele era muito perturbado de culpa. Ele não só era perturbado pela sua culpa, mas ele também tinha uma certa raiva de Deus. Martinho Lutero. Ele era perturbado pela sua culpa, pela sua consciência culpada, pela sua consciência de pecado. Mas ele tinha também uma certa raiva de Deus. Porque ele olhava para o mundo e via o sofrimento humano. E ele dizia, bom, nós sofremos, a humanidade sofre. E sofre por quê? Porque nós pecamos. O pecado original, o pecado dos nossos pais ancestrais, Adão e Eva. E esse pecado que passou para toda a raça. E todos nós também somos filhos de Adão e Eva. E assim como eles pecaram, nós pecamos. Nós estávamos lá neles quando eles pecaram. Então o pecado é de toda a raça. A Bíblia Sagrada diz que todos nós pecamos e nos afastamos da glória de Deus. Então, a experiência fundante da nossa caminhada de fé é essa consciência de pecado. E Lutero tinha essa consciência muito profunda. Nós pecamos. Nós fizemos alguma coisa errada em relação ao Deus Criador. Agora Ele está irado conosco. Ele vai nos mandar para o inferno. Ele vai nos castigar. E além do sofrimento humano por causa do pecado, o Lutero era consumido por uma culpa de não conseguir realizar a justiça de Deus. Ele tinha uma fixação por praticar a justiça de Deus. E ele tentava e não conseguia. Por mais que ele se esforçasse para ser gabarito diante de Deus, ele não conseguia. Ele era mais ou menos como você, como eu, como o apóstolo Paulo, que disse, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Só que o Lutero, ele não dizia assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, e todo mundo é assim, tudo bem. Não, o Lutero não pensava desse jeito, ele não tinha essa atitude. Ele ficava desesperado, ele ficava apavorado, ele era consumido de culpa, porque ele se esforçava muito para fazer a vontade de Deus e não conseguia. E ele tinha certa raiva de Deus, que ele falava, caramba, além da gente sofrer por causa desse maldito pecado, ainda o Senhor exige que a gente pratique uma justiça, e a gente não consegue nunca chegar nesse padrão tão elevado de justiça. A gente não consegue fazer a tua vontade. É nessa situação, nessa angústia, nessa aflição de alma, que Lutero descobre a carta aos Romanos. Não sei se tem tudo a ver, acho até que tem. Lutero, por causa dessa consciência perturbada, ele se tornou um monge da ordem de Santo Agostinho, que era um outro perturbado, acho que era mais perturbado que Lutero. Só que entre um e outro tem mais de 1000 anos. Santo Agostinho também era um maluco perturbado, devasso, e ele se converte lendo a carta aos Romanos. E o Lutero, 1000 anos depois, é um perturbado e tanto, e também vai para um mosteiro da ordem de Santo Agostinho. E ele se converte no mosteiro, lendo a carta aos Romanos. E o que é que ele lê na carta aos Romanos? Ele lê, por exemplo, Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17. No dia que o Lutero leu isso aqui, li isso aqui, que eu entendi, que Deus me deu revelação e entendimento disso. Eu cheguei nas portas do paraíso. Eu cheguei praticamente no céu. Eu entrei num êxtase espiritual tão profundo que era como se eu estivesse nas portas do paraíso. Olha o que ele leu. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou do gentio, ou de quem não é judeu. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
Isso é Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. A vida do justo não depende da sua virtude de realizar a justiça de Deus. É pela fé. A justiça de Deus é revelada no Evangelho de Jesus, na obra de Jesus, na pessoa de Jesus. E é pela fé, é crer em Jesus. Isso é muito extraordinário para ele. Vira a página aí, você vai encontrar Romanos capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo, ninguém será justificado diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Uau! Como assim? Ninguém é justo porque obedece à lei? O Lutero entrou em parafuso completo. Ele que era um alucinado por cumprir a justiça de Deus e obedecer à lei de Deus, ele fala, como assim? Ninguém é justificado, ninguém é aceito por Deus mediante a obediência da lei. Porque é justamente por causa da lei que nos tornamos conscientes do nosso pecado. A lei não é um caminho de salvação. A fé é o caminho de salvação. Lutero descobre isso. Olha o que diz aí o versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, vem de Deus, independentemente da lei, da qual essa justiça que provém de Deus, dela testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. O Lutero, quando leu isso, entendeu, ele falou, não é possível. Eu passo a minha vida toda me agonizando aqui, querendo cumprir a vontade de Deus, querendo obedecer à lei, querendo fazer tudo certo. E aí eu descubro que não é pela obediência à lei, mas pela fé em Jesus. Isso é extraordinário, é maravilhoso. E ele aí começa, somente a fé. Dizem, inclusive, os historiadores, que quando Lutero vai traduzir a Bíblia, o texto grego de Romanos, para o alemão, ele insere uma palavra. Em vez de traduzir, o justo viverá pela fé, ele coloca, o justo viverá somente pela fé. Mas o Lutero era um cara perturbado. Ele, por exemplo, ele achava, quando ele leu o Apocalipse, ele acabou de ler, ele falou assim, não entendi nada. Eu não sei como Deus pode ter inspirado um negócio desse. Ele já não gostava muito de Apocalipse. Quando ele leu a carta de Tiago, aí surtou. Surtou. Quando ele chegou no capítulo 2, que ele disse, Tiago disse, que o homem é salvo também pelas obras e não somente pela fé. O Lutero falou, não é possível, isso não pode estar na Bíblia. Porque lá em Romanos diz que é somente pela fé. Como é que o Tiago vai dizer que é também pelas obras? Aí o Lutero disse assim, essa carta de Tiago aí é palha, bateu um vento, leva. Aí deram uma chamada de atenção nele, ele disse assim, não, beleza, tá, deixa aí na Bíblia, mas teólogo fraco esse Tiago, hein? Teólogo fraco. Tentou escrever uma teologia profunda aí, mas não conseguiu. Teólogo fraco. Por isso que Lutero radicalizou na experiência da fé. Não a obediência à lei, não a prática da lei que traz mérito para quem pratica a lei, mas a fé na pessoa de Jesus, na obra de Jesus. É isso que nos faz aceitáveis diante de Deus, amém. Eu aceitei o Evangelho dessa maneira. Foi assim que eu me converti pela primeira vez. E fé, para mim, era apenas e tão somente crer que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi absoluto e suficiente para que Deus me aceite e me receba como seu filho. Por isso é que a gente faz orações em nome de Jesus, não é assim que a gente ora? É mais ou menos assim, você chega para Deus e fala, Deus, Ele está quieto. Deus,
está quieto. Aí você chega assim, Deus, em nome de Jesus, posso falar com o Senhor? Aí Deus fala, em nome do meu filho, sim, pois não. Isso quer dizer em nome de Jesus. Não é porque eu mereço que o Senhor fale comigo. É por causa da obra de Jesus por mim. O Senhor me aceita. Foi assim que eu me converti. E isso está na Bíblia, beleza, tranquilo. Esse é o Evangelho. Mas não é todo o Evangelho. E não é toda a experiência de fé. Porque aos poucos nós fomos transformando essa compreensão do Evangelho numa crença. E nós passamos a confundir fé com crença. Vou repetir. Passamos a confundir fé com crença. Então, por exemplo, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim, amém. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Amém. Você crê que por causa da morte de Jesus na cruz, e porque você o aceitou como seu Salvador, aliás, você aceitou Jesus como seu Salvador? Amém? Amém. Você crê porque Jesus é seu Salvador, quando você morrer você vai para o céu? Amém? Amém. Está salvo. Mas isso aí é crença. Isso é crença. Crença é uma aceitação intelectual e racional de uma verdade, de um conceito, de uma explicação. Crença é uma adesão a um conceito. Fé é uma relação com uma pessoa. Começou a melhorar e começou a mudar. Crença é compreender e concordar e tomar como verdadeiro um conceito. Fé é uma relação com uma pessoa. E aí voltamos para a narrativa que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 14. Jesus vem andando sobre as águas. E os caras gritam, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus diz, não, sou eu, não tenham medo. Sou eu, coragem, não tenham medo. Aí o Pedro, esse Pedro é sensacional, porque ele é o primeiro que fala, é o primeiro que vai, é o primeiro que se mete, ele briga com o soldado, Pedro é sensacional. O Pedro, na hora que Jesus fala, não tenha medo, sou eu, o Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo, me manda andar sobre as águas aí também. Aí Jesus falou, então vem. E Pedro foi, saiu do barco. Pedro foi, saiu do barco. Começou a andar sobre as águas. Isso é fé. Desculpa simplificar dessa maneira. Fé é sair do barco. Fé é sair do barco. Fé é dar de cara com Jesus e se atirar na direção dele, dizendo, se o Senhor é mesmo Filho de Deus, manda eu fazer o que o Senhor está fazendo e eu vou fazer. E Jesus disse, então vem. Então vem andar sobre as águas. E Pedro sai do barco e vai. Agora imagine que o Pedro diga assim, beleza Jesus, eu já sei que o Senhor é o Filho de Deus. É o Senhor mesmo, agora que está mais perto assim, já reconheci. É o Senhor mesmo. Inclusive Pedro podia cair de joelhos no barco e cantar uma música de louvor a Jesus. Um hosana lá para Jesus qualquer. Da mesma forma, Levi, Mateus, cobrador de impostos. Jesus está passando e diz, Mateus, me segue. E o Mateus falasse assim, segue quem? Quem é o Senhor? Sou Jesus, o Messias, o Filho de Deus encarnado, o verbo que se fez carne. Aí o Mateus, aqui cobrador de impostos, diria assim, beleza, estamos juntos, hein, Jesus? Mas é o seguinte, eu tenho que ficar aqui cobrando impostos e trabalhando aqui, eu tenho uma casa legal, tenho uma família.
E Jesus vai embora e Mateus não segue. Da mesma forma com Pedro mesmo, quando estava pescando. Jesus vira para ele depois da pesca maravilhosa e diz: Pedro, vem comigo, largue tudo isso aí. Seu barco, suas redes, sua família, sua casa, sua cidade. Largue tudo que você conhece como vida. E vem comigo, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou mudar você completamente, vou mudar a sua vida. Aí o Pedro diz assim: Jesus, de boa. O Senhor é maravilhoso, eu sou pecador. Recebe aí o meu louvor. Depois dessa pesca maravilhosa aqui que o Senhor fez, eu já não tenho dúvida de que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus, mas eu não vou seguir o Senhor não. Vou ficar aqui, minha sogra está doente. Moro aqui em Cafarnaum, tenho que pagar o plano de saúde da sogra, eu tenho que cuidar dela, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho aqui meu comércio de peixe, minha indústria pesqueira, não vou seguir o Senhor. O Tiago, que falou que a gente é salvo não apenas pela fé, mas também pelas obras, olharia para esse Pedro que não saiu do barco, para esse Mateus que não abandonou a coletoria de impostos, para esse Pedro que ficou com as suas redes e a sua indústria pesqueira, e diria assim: a fé de vocês não vale nada. Porque Pedro não está discutindo entre fé e obras. Pedro está discutindo entre a fé viva e a fé morta. Ele diz: a fé que não faz você sair do barco, a fé que não coloca você em uma outra condição de existência, a fé que não mobiliza você, a fé que não mexe na sua mão, a fé que não muda a sua maneira de pensar, de entender o mundo, a vida, a fé que não afeta você, que não vira você do avesso, que não vira a sua vida do avesso. Essa fé é uma crença morta, é fétida, ela fede, não é fé, é fé morta. Porque a fé viva faz você sair do barco, faz você se comprometer com Jesus, faz você se colocar numa outra condição de vida, de existência, assumir outros compromissos na sua vida. A fé não é aquilo que você crê a respeito de Jesus. A fé é aquilo que você crê a respeito de você mesmo, a partir do que você crê a respeito de Jesus. A fé é quando você encontra Jesus, você diz assim: Jesus, eu quero ser um homem igual a você. E Jesus vai dizer assim: que bom, porque não é outra coisa que o meu Pai deseja. O que Ele deseja é que eu seja apenas o primeiro modelo de ser humano, e que Ele tenha muitos filhos iguais a mim. E que bom que você entendeu que o grande propósito do meu Pai na sua vida é fazer de você uma pessoa igual a mim. Então vem comigo e eu vou mudar a sua vida. Sai do seu barco, abandone a sua casa, abandone a sua família, abandone as suas crenças velhas, abandone os seus compromissos antigos, abandone os seus relacionamentos carcomidos. Venha comigo, eu vou mudar você. Eu vou fazer de você um ser humano de verdade. Sai do barco. Porque Pedro sai do barco, e ele começa a andar sobre as águas, e chega um determinado momento, acontece o que com ele? Começa a afundar, e o que ele grita? Jesus, me salva! E Jesus o pega, coloca-o de pé sobre as águas novamente, olha para ele e diz: homem de pouca fé, de pequena fé, por que você duvidou? Se eu fosse Pedro naquela hora, eu diria: parou, Jesus, parou. O Senhor está confundindo as coisas, distorcendo a realidade. O Senhor está distorcendo as coisas. Eu não duvidei. Na hora que eu estava afundando, eu gritei: Senhor Jesus, me salva. Tive fé. Clamei pelo teu nome. Clamei em fé. E o Senhor me respondeu: olha eu aqui em pé. Eu não sou um homem de pouca fé e de pequena fé, coisa nenhuma não. Sou um homem de fé. Aí Jesus diria para mim: não, você que não entendeu. Essa fé que você está dizendo que tem, todo mundo tem, em tudo que é tipo de Deus e tudo que é tipo de ídolo. Porque se tem alguma coisa que o ser humano sabe fazer, é apelar para um poder superior, para o poder superior resolver suas paradas.
Isso aí existe em tudo que é experiência religiosa, ô Pedro. Ô Ed Renê, isso daí, de na hora que você está afundando, na hora que você está na pior, na hora que você está numa situação comprometida e que você não tem solução para ela, você apelar, valha-me São Cristóvão, valha-me São Judas, valha-me Santa Teresa, valha-me Jesus, valha-me sei lá quem, isso aí todo mundo faz. Não é desse tipo de fé que eu estou falando. A fé que eu estou falando é a fé que faz você andar sobre as águas. É você se atirar na minha mão, para que na relação comigo você seja quem eu sou e faça o que eu faço. É dessa fé que eu estou falando. Pedro duvidou do quê? De Jesus? Não. Ele duvidou dele mesmo e de que ele podia continuar andando sobre as águas.